No ar, Cartão de Visita News. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Situada numa das áreas mais ricas e importantes do estado de São Paulo, com população de quase 3 milhões de habitantes, a região de Ribeirão Preto se destaca em termos socioeconômicos, de qualidade de vida e de localização estratégica. É um polo tecnológico e industrial, centro de negócios e está entre os maiores PIBs do Brasil. O setor de comércios e serviços representa mais de 80% da economia regional, uma economia pujante. Além disso, a região tem forte presença no agronegócio. É referência em saúde, ensino, pesquisa, cultura, empreendedorismo e inovação. É uma região em constante desenvolvimento, em que vale a pena investir. E o Grupo Pereira Alvim se orgulha de estar contribuindo para isso. Com sede em Ribeirão Preto, o Grupo Pereira Alvim conta com 29 anos de credibilidade, atuando também em toda a região no setor da construção civil, hotelaria, gastronomia, espaços de negócios e eventos. Com o conhecimento do mercado em que atua e sintonizado com o futuro, o Grupo Pereira Alvim coloca ao alcance do público projetos inovadores que resultam em investimentos seguros, valorizando cada metro quadrado onde se faz presente. Conheça agora nosso novo projeto. Tendência mundial e um novo conceito de compras, os outlets são excelentes oportunidades para grandes marcas venderem seus produtos diretamente ao público com preços acessíveis. Nesse contexto de transformação, o Grupo Pereira Alvim apresenta o primeiro e único outlet da região, Santa Maria Outlet. Localizado em Cravinhos, na região metropolitana de Ribeirão Preto, em posição estratégica e muito valorizada, às margens da rodovia Anhanguera, o maior corredor financeiro do país, com tráfego de mais de 1 milhão de veículos de passeio mês, nosso outlet encontra-se ao lado de diversos residenciais fechados e grandes indústrias. Conta com espaços amplos, cuidadosamente projetados com atributos especiais e um grande mix de lojas. Um empreendimento que está sendo preparado para receber você e aproximar toda a região. Um verdadeiro ponto de encontro, com entretenimento, conectividade, grandes marcas e muita valorização. Além de gerar mais de 1.000 empregos diretos. Traga sua empresa para a principal rota econômica da região. Não perca tempo. O futuro está à sua frente. O Santa Maria Outlet espera por você. Precisa fazer mais pelo seu negócio? A Soucred Mais é o parceiro certo para ajudar as pequenas empresas. Tudo de forma rápida e simples. Quer fortalecer o caixa? Peça seu microcrédito direto pelo aplicativo. Você também pode antecipar recebíveis. E ainda tem a linha especial de capital de giro para quem é MEI. Para ser grande, tenha um parceiro que faça mais por você. Soucred Mais. Baixe o app agora. Informação de qualidade. Jornalismo profissional. Entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. Cartão de Visita News. Com Zacarias Pagnanelli. Que bom te ver, Edson. Meu, isso aí, o que foi? Essa configuração nova foi a pandemia, não? Ô, Zaca, depois de tantos anos aí que a gente sem se ver, aí veio a pandemia, fecharam os cabeleireiros, e aí a gente acabou aderindo, entendeu? Aí é uma questão até econômica, falei, deixa do jeito que tá, deixa que vai assim. O bom que você trabalha numa área que acho que não há importunação quanto a isso. Existe alguma coisa relacionada à lei orgânica? Não, nada a ver. Não. A Polícia Federal é bem aberta, é uma instituição
que visa a competência dos seus integrantes e nenhuma relação com isso, não há nenhuma importância nisso. Viu? Então, deixa eu apresentá-lo, vai, quem está nos assistindo aqui. Eu tô com um delegado da Polícia Federal, que trabalha hoje numa grande marca, uma das instituições mais confiáveis no Brasil, que está trabalhando aí. Aliás, não sabe quando trabalha. É assim, né, doutor? 5 horas da manhã em tal lugar. E nós temos alguns mandados para cumprir no Brasil inteiro. Doutor Edson Geraldo de Souza, ele é nascido na cidade de Ribeirão Preto, formado em Direito pela Faculdade Laudo de Camargo, que é a Universidade de Ribeirão Preto. Ingressou na Polícia Federal no ano de 2006 em Brasília. Trabalhou nas unidades descentralizadas da Polícia Federal, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, onde foi chefe, que na realidade ele já tinha uma estradinha aí. Quando eu conheci, para mim foi o melhor cara, um dos melhores caras da Polícia Federal que eu conheci na área de comunicação, que depois acabou assumindo a chefia em Ribeirão Preto, que aí foi o novo chefe foi para São Paulo e tal, e ele que também é uma... e Ribeirão Preto, e onde é chefe em 2017 e 2019, e Campinas, onde permanece designado como chefe desde 2019. Cumpriu a missão na Amazônica, aqui nós vamos dar risada sobre isso, como coordenador da base de Santarém da operação do Arco de Fogo, a qual rendeu o romance de mesmo nome, Arco de Fogo, 2019, pela editora Novo, conceito que vendeu milhares de cópias em todo o Brasil. É bom, né, quando tem um delegado federal que põe cana em todo mundo, né, um modo de dizer, assim, meio informalmente, mas que é um filósofo também, né, que escreve, que tem as suas sensibilidades, que é importante isso, até na convicção de cumprir uma missão. Que eu ia lhe perguntar o seguinte, que é praxe da gente, o nosso editorial. Edson, depois eu quero contar também a historinha da sua família, mas eu queria que você me dissesse, eu sei que a sua família é uma família humilde, foi uma família humilde também, e eu já estava com isso em mãos, né, para lhe perguntar, mas eu queria que você contasse um pouco como que chegou, porque não é tão fácil ser um delegado federal hoje, né? Eu queria que você contasse como é que foi essa eu não diria convicção, mas às vezes é convicção mesmo, mas como é que foi isso, Edson? Que é uma coisa com toda essa humildade. Zeca, na verdade é quase um acidente, né? Nós precisaríamos aí de uns 5 cartões de visita news aí para poder contar toda essa história. Mas na oportunidade já havia sofrido muito com os estudos, né? Com as dificuldades do estudo. Nós estamos falando lá dos anos 90, que nós não tínhamos YouTube, nós não tínhamos Instagram, nós não tínhamos redes sociais, nem Google. Então você dependia do livro físico. E o livro físico ainda é caríssimo. E os livros de direito mais caros ainda. Então nós não tínhamos nenhum acesso a esse tipo de riqueza, né? Essa possibilidade de estudos. Então, eu estudei de uma forma muito longe da ortodoxa, porque eu cheguei a passar no concurso do Tribunal de Justiça e eu não tinha dinheiro para poder manter as despesas, ajudar em casa, e eu já tinha uma filha, e aí o que aconteceu? Eu estudava pelas petições dos advogados e estudava pelas decisões dos tribunais, e a partir dali ia tirando pequenos extratos para montar o meu material. É óbvio, aí o mais engraçado disso é que o pessoal fala, isso é impossível, Edson, é impossível passar desse jeito. E depois de muito batalhar, teve até uma amiga que sentou do meu lado no tribunal e disse o seguinte, falou assim, Edson, você não tem a menor chance de passar num concurso de carreira jurídica. E ela não estava mal intencionada, não. Ela estava vivendo cansado, já lutando com a falta de recursos que nós tínhamos. E naquela época você só tinha uma opção. Se você quisesse passar numa carreira jurídica, você tinha que ir para São Paulo, né? Onde estavam os grandes centros de formação jurídica. E o que aconteceu ali foi que, mesmo com essas dificuldades, mesmo com esses estudos dessa forma arcaica, a gente vinha lutando e um pouco cansado. E ela me disse o seguinte, Edson, você é um ratinho, os caras são leões. Eles estão lá estudando o dia inteiro, eles não estão trabalhando, você está trabalhando, você não tem o material adequado e eles ainda estão sendo bancados pelos pais. Então, é realmente uma concorrência desleal. Mas a história de que quem não desiste alcança, não é verdade? Não tem quem perde, tem quem desiste, e não é a minha verve desistir, eu passei. E quando eu passei, eu liguei para essa amiga e falei assim, fulana, lembra do ratinho e do leão? Ela falou, claro que eu lembro.
Eu falei, então, hoje o Ratinho matou 100 mil leões, porque eram 100 mil candidatos e eu passei entre os primeiros colocados. Então, isso é uma história longa, é uma história divertida de se contar. Vou até guardar isso para um livro, né, que está sendo escrito já, e contar essa história de luta aí, que não é diferente da maioria dos brasileiros aí que acreditam em si e que devem acreditar cada vez mais para poder alcançar seus sonhos. Mas hoje estamos aqui, delegado federal, depois de muita história, né? Ô Edson, para a gente dar uma continuidade nisso, você é filho de pedreiro, foi filho de pedreiro, eu digo foi, talvez seu pai nem que seja mais pedreiro, e vocês são em 7 irmãos, né? Você não abandonou suas raízes, porque na realidade, quando me falaram de você, você falou, pô, eu ouvi de longe, você falou assim, não, mas eu conheço esse jornalista aí, você falou. Mas eu olhava para você e falei, não, mas eu não sei, não me é estranho, mas imagina, você mudou muito, né? O cabelo, pô, o jeitão e tal. Eu falei, mano, não é possível. Você é cristão também, né? Tem Então, me conta essa história da sua família e como é que você lutou. Eu até quero contar, até quero também fazer um comentário, enfatizar que a gente sabe que você não é o único, essa questão de você ser firme nas coisas e não mudar de ideia. Até tem um juiz federal que acabou de assumir agora, faz acho que um ano, nem um ano. Ele era pedreiro. É juiz federal hoje. Ele era pedreiro, você imagina? Então, mas eu queria que você contasse um pouquinho da sua família para a gente continuar para falar dessas questões onde você está hoje. O pessoal aí já entregou metade da minha história para você, né? Você deu uma vasculhada aí, né? O pessoal, a dona Neide e o seu Geraldo são pessoas maravilhosas, né? Dona Neide, com a sua simplicidade, mais sabedoria única, né? Que continua até hoje. Seu Geraldo também, um grande pedreiro, era um artista. Eu adorava ver meu pai trabalhar. Trabalhei algum tempo com ele como servente, né? O auxiliar. E aprendi muito com meu pai. Meu pai me ensinou durante esses trabalhos muitas coisas, né? Sobre pontualidade, sobre a necessidade de servir, sobre a necessidade de ser compromissado, sobre a necessidade de estudar. Então, foi durante o meu trabalho de servente de pedreiro com meu pai, nas poucas oportunidades ali, que eu aprendi as grandes lições da vida. E eu tenho uma família muito unida, uma família divertidíssima aí, são 4 meninas e 3 meninos, né? E a gente brinca nos grupos ainda até hoje, e a gente tem muita história para contar. São pessoas maravilhosas, e essa construção que o seu Geraldo e Dona Neide deu para a gente é que nos ensinou e colocou a filosofia de vida, de acertar sempre, de buscar bons amigos, de estar rodeado de boas pessoas e de fazer o certo. Porque mesmo quando você errar, tentando fazer o certo, as coisas darão certo. E isso foi muito bem ensinado aí por essa família humilde e que muito divertida. E que eu não abandono hoje. Eu já tive a oportunidade aqui na instituição da Polícia Federal de alçar alguns cargos maiores, mas a Polícia Federal, como se diz, é federal, o que significa do Oiapoque ao Chuí. Você pode estar em qualquer uma desses lugares aí para servir a Polícia Federal. E eu abri mão um pouco disso para ficar pertinho dos meus pais, pertinho dos meus irmãos. Então, sempre que possível, a gente está sentado na calçada, conversando, falando sobre as coisas boas da vida. Meus amigos de infância, meus novos amigos de infância, que estão aí assistindo, tenho certeza. Então, também são pessoas maravilhosas e que eu não abro mão. A riqueza da vida está aí. Por mais que a gente possa alcançar grandes cargos, por mais que a gente possa realizar grandes feitos, por mais que a gente possa estar cercado de pessoas que reconhecem a nossa competência, é necessário estar cercado daquelas pessoas que nós amamos, as pessoas que nós iniciamos a carreira. Então, eu tenho lá na Vila Virgínia, lá na minha querida Ribeirão Preto, aí, Dona Zilda, seu João, todos os pais dos meus amigos, que eu ainda tomo café. De vez em quando eu bato lá, e aí eu sento lá, tomo um cafezinho quente com um bolinho de chuva, e isso faz a vida valer a pena. E é isso que faz a vida valer a pena, viu, Zaca? Então eu não abro mão disso, e eu acho que isso é o que a gente não deve esquecer nunca, as raízes, tá? Você pode alçar qualquer cargo, você pode chegar a qualquer função, mas não pode esquecer das coisas primordiais aí, que são a família e os amigos. Que tome um abraço aí para todos eles aí que estão nos assistindo aqui com o Zacarias no Cartão de Visita News. Quando você me chama de Zaca, e a gente esteve não muito junto, em algum tempo, até foi uma questão literalmente profissional, já enxerga a sua humildade, como você traz as pessoas para perto. E quem que pode deixar de gostar de um cara que é uma autoridade, né?
e que tem uma grande responsabilidade hoje. Eu quero até que você contasse sobre isso. Voltando a essa questão da humildade da sua família, você não acha que profissionalmente, até numa decisão, uma abordagem, em alguma operação, que é o que mais vocês fazem, não te traz muito mais experiência de entender mais as pessoas? Veja, em razão da origem humilde, as pessoas mais humildes, as pessoas menos abastadas, são as pessoas que mais dependem do Estado. Perfeito? E nós dependemos do Estado, nós dependíamos do dentista público, nós dependíamos do serviço público de saúde e tal. E nós chegamos a passar situações muito difíceis. Eu lembro uma oportunidade que minha irmã e eu, com 40 graus de febre, com dengue, na época que a dengue tinha, nós ficamos 6 horas sentados num banco de madeira, um encostado no outro, esperando o médico. E minha mãe ali sofrendo com a gente, e a gente acabou voltando para casa sem atendimento. Eu penso mais na minha mãe, no sofrimento que talvez minha mãe tenha tido de ver 2 filhos dela sem atendimento naquele momento e desfalecendo ali de febre, do que qualquer outra coisa. E aí, sempre que eu estou no serviço público, é uma coisa que a gente toma aqui na filosofia de trabalho que eu tomo em relação às pessoas que trabalham comigo. Façam o melhor possível, atendam o melhor possível, que provavelmente quem está aí para ser atendido é o seu Geraldo e Dona Neide, que são todas as pessoas que buscam o serviço público. Essas pessoas não buscam o serviço público porque querem, essas pessoas buscam o serviço público porque precisam. Então, essas pessoas têm que ser atendidas da melhor forma possível. Então, a nossa filosofia de trabalho, da equipe que eu tive o privilégio de reunir aqui, é eficiência, efetividade, pouquíssimo custo ou pouquíssimo gasto e o máximo de serviço público que a gente puder oferecer. Então, essa filosofia ajudou muito, porque quando você começa a trabalhar dessa forma, com amor, com vontade de realmente atender o público, as pessoas engajam no seu projeto, as pessoas se torna mais fácil de nós trabalharmos. O que nós estamos fazendo aqui, servidores públicos? Não importa se você é o atendente da portaria ou se você é o maioral que manda no 10º andar. Você é um servidor público e o objetivo é atender as pessoas, atender da melhor forma possível, atender com amor, perfeito? Quando nós vamos prender alguém? E aí, Edson? Agora é o amor, é o quê? Mesmo assim, é a mesma coisa. Qual é a pena máxima que se prevê para quem comete um crime? Pena privativa de liberdade. Então é muito comum chegar, senhor, nós temos um mandado de prisão contra o senhor, nós pedimos que o senhor recolha as coisas necessárias aí e nos acompanhe até a delegacia. Ponto final. A Polícia Federal preza por isso, não é só a minha equipe ou só eu. Né? O respeito máximo aos direitos do cidadão, às garantias. Então nós podemos fazer isso. O mais engraçado, Zaca, é que foi uma oportunidade em que depois de eu lavrar um flagrante, e aí o rapaz passou por mim, ele estava sendo escoltado pelos policiais, e isso foi em Presidente Prudente ainda. Ele parou, pediu para os policiais pararem, olhou para mim e falou, doutor, muito obrigado, viu? Eu falei, eu havia acabado de decretar a prisão dele. Eu falei assim, mas obrigado por quê? Ele falou assim, por ter me tratado com respeito. Ótimo, ponto final, perfeito. Eu falei, é nossa obrigação. E ele seguiu. E mais interessante ainda foi em determinadas operações em que eu fui, e a pessoa, tempos depois, voltou à delegacia e falou, o senhor foi na minha casa, o senhor se lembra? Eu falei, lembro sim, lembro, eu cumpri um mandado de busca na sua casa. Ele falou, eu gostaria de agradecer o respeito com que o senhor tratou minha família. Mas isso não é privilégio meu, não. Todos os policiais federais já têm essas experiências, porque o objetivo é atender ao público, seja quando nós temos um serviço a prestar, a Polícia Federal presta diversos serviços administrativos, seja quando nós estamos executando o nosso poder de polícia, o poder de força. Essa é a nossa... Por isso que nós prendemos pessoas em vários escalões e não há nenhum imbróglio nisso, não há nem... É esse conceito. Repito, Zacarias, não é um conceito meu, é um conceito de da todos. própria... Eu tenho uma experiência sobre isso, vou falar bem rapidinho. Umas operações lá atrás, e a gente no jornalismo ficou sabendo disso, que prenderam um grande empresário, ficou um tempo preso, problemas e tal, e o cara ficou preso na Polícia Federal. Aí chegou quando ele foi, aí acabou sendo solto por algum momento, algum sentido jurídico e tal, e aí ele chegou para um agente federal, essa história que ele ficou sabendo lá em São Paulo.
chegou pro agente federal que cuidava do cárcere, ele falou assim para ele: quando é que você se aposenta? Falou para ele: falta um pouquinho, alguns 2 ou 3 anos. Ele falou: você faz uma gentileza? Você me procura? Você vai trabalhar comigo, porque você me tratou com elegância. Não sei se você ficou sabendo dessa história. Você me tratou com elegância, por isso que eu quero te contratar, que você trabalhe comigo, o empresário. Isso é a relação humana nesse caso. É claro que há situações em que não dá para usar... Eticamente não dá, mas, assim, é uma situação em que nós não precisamos criar um conflito além daquele que a lei já estabelece. A lei estabelece, nós cumprimos, pronto, vamos para casa e a pessoa assume a responsabilidade pelos atos que praticou e aí cabe a ela responder perante a justiça, não nós, né? Não é nós. Mas isso é muito comum aqui, é muito divertido até de contar, mas aí nós teríamos 10 histórias, 10 mil histórias para contar sobre essa daí. Edson, antes da gente... Eu vou tirar a liturgia do cargo, vou te chamar de Edson. Antes que a gente vá para Santarém, para você falar, para você explicar como é, eu quero saber como é que você aprendeu a nadar, antes que você fale isso. Eu quero que você me conte Campinas, porque você comanda também, que é um dos grandes aeroportos hoje, que é o Viracopos, que eu já pequeno conhecia, e você está em torno ali com 10 cidades também. Como é que funciona a tua operação lá? Qual é a responsabilidade? Tem uma confusãozinha também, quero que você conte, que teve um assalto lá e teve um desencontro com o governo, que se você pode comentar, eu queria que você falasse. Já entra na conversa. Então vamos lá. Aqui, as delegacias da Polícia Federal, elas são divididas em circunscrições. Então, cada delegacia está dentro de uma circunscrição com um determinado número de cidades. Ribeirão Preto tem 60 cidades e Campinas também tem 60 cidades. Então, a delegacia responde por 60 cidades da região, o que dá mais ou menos 5 milhões de pessoas, 5 milhões de habitantes aqui, nesse triângulo que existe aqui na região de Campinas. A diferença da circunscrição de Campinas para outras é a densidade demográfica, que é muito alta aqui, pelas cidades, muito próxima à capital, e pela pujança econômica, né? Aqui no triângulo que é chamado Triângulo Dourado, que fica entre Campinas, Sorocaba e São Paulo, está as 500 multinacionais do Brasil instaladas nesse espaço, né? Então gera muita riqueza, gera muito movimento e por si atrai também a criminalidade. Então é uma área de criminalidade intensa em todos os níveis. Nós estamos falando de crimes financeiros, corrupção, roubo de carga, tráfico de drogas. Então é uma região bem pesada para a unidade aqui da Polícia Federal, que porém é muito bem estruturada, a Polícia Federal está muito atenta a isso, então estruturou muito bem a unidade. Dentro dessa circunscrição, nós temos o nosso pequeno aeroporto de Viracopos. As pessoas não sabem exatamente a grandeza desse aeroporto, mas é o aeroporto que está atingindo aí 13 milhões de passageiros ano. E já foi eleito 13 vezes o melhor aeroporto do Brasil, acima de 10 milhões de passageiros. Também é o maior terminal de cargas no modal aéreo da América Latina, né? Então, por aqui passam grandes riquezas deixadas por aviões ou que são levadas por aviões. Isso atraiu, durante muito tempo, a criminalidade para os roubos a aeroportos. Mas isso não é um privilégio também do aeroporto de Viracopos. Nós tivemos roubo em Guarulhos, nós tivemos roubos aqui em Viracopos, nós tivemos roubo em outros aeroportos do Brasil, né, vários aeroportos do Brasil, roubos violentos aí, praticados com artilharia pesada, com carros blindados e tudo mais. O último foi em 2019, né? Foi em outubro de 2019. E na época, aquilo houve uma invasão da área restrita. Nós já estávamos nos preparando para uma eventual roubo naquela época. O aeroporto já estava preparado, melhor preparado. Nós havíamos começado, eu cheguei aqui em março de 2019, e uma das tarefas, uma das metas, uma das missões que eu recebi era modificar a estruturação da Polícia Federal no aeroporto de Viracopos. Isso foi graças a uma feliz coincidência de pessoas que aceitaram esse desafio junto comigo. Nós começamos a trabalhar nisso e já começamos a preparar ali a comunidade aeroportuária para enfrentar uma eventual situação. Nós analisamos o roubo de 2018 e aí, a partir daquilo, nós sugerimos 21 alterações de segurança no aeroporto de Viracopos, que foram todas atendidas.
Quando eles vieram em outubro de 2019 para assaltar o aeroporto de Viracopos, deram de cara com essa nova estrutura. Ali não foi levado nenhum real, eles perderam quase todos os carros, vieram a óbito 3 dos criminosos, né? E ninguém da segurança pública ou pessoas comuns foram feridas. Na época, eu tive que correr 4 quilômetros na Santos Dumont a pé para conseguir chegar até o COI, que é o Comando de Operações Especiais, onde a gente gerencia crises. E quando a gente chegou, então, já havia expandido todo o conflito, porque eles haviam fechado rodovias com carros queimados, já havia carros com confrontos dentro da cidade, vários confrontos dentro da cidade, já havia reféns em bairros, aquilo se espalhou como se fosse um terremoto. E nós estávamos dentro do aeroporto. E quando nós estávamos dentro do aeroporto, veio uma ordem. Havia a Polícia Militar toda espalhada, a Guarda Civil, Polícia Federal, o Comando de Operações Táticas já tinha sido acionado, e aí o GPI, Grupo de Pronta Intervenção, e aí nesse momento, dessa bagunça toda, dessa guerra urbana que se estabeleceu naquele momento, e aí eu estava no centro de comando, e aí eu designei um colega extraordinário, Flávio. Falei, Flávio, você assume a ocorrência, eu vou gerenciar a crise, e nós vamos resolver isso aqui. E aí nós começamos a dar ordem, espalhar as equipes para buscar informações, tal. As informações são extraordinárias. Nisso veio uma ordem do comando, pelo comando da segurança pública, de que a ocorrência seria da Polícia Civil. Mas nós falamos, não, nós estamos aqui. Lá é jurisdição federal, né? Ou não? Nós vamos assumir. E aí houve um conflito, se estabeleceu um conflito, e aí na oportunidade fiz algumas ligações e estabeleci, falei assim, é da Polícia Federal. E aí todo mundo se juntou, a Polícia Militar, a Polícia Civil, né, aí numa desobediência, então o governador. Mas não era isso, era uma questão de lógica, porque quem estava comandando éramos nós. E aí o governador para a Polícia Civil e a gente para a Polícia Federal. E aí todo mundo correu para a Polícia Federal, e aí nós viramos a noite ouvindo pessoas, recolhendo projéteis, fazendo perícias, recuperando carros, recuperando veículos e tudo mais. Nessa história eu vou te contar uma história interessante. Eles utilizaram naquele roubo um caminhão de lixo, e eles transformaram o caminhão de lixo em um tanque. Como? Eles instalaram uma .50, que é uma arma de artilharia pesada, e eles abriam uma escotilha e colocavam a arma para fora em cima do caminhão. E aquilo se tornava um tanque de guerra. Pois bem, e dentro desse caminhão era a forma deles fugirem. Eles entraram tudo dentro desse caminhão de lixo, na parte de trás, né? E empreenderam fuga, e aí, se necessário, o confronto, eles tinham isso. No meio do caminho, tinha um cara lavando um carro na rua, e eles esbarraram no carro e passaram. Os caras tudo armado com fuzil dentro do caminhão, armas e tal, e o cara pegou o carro e saiu atrás do caminhão. E saiu e fez o caminhão parar. E aí quando o caminhão parou, alguém deve ter dado uma dica, vai lá, se livra do cara. Ele desceu e o cara começou a brigar, que queria não sei o quê, não sei o que lá, quero que pague meu caminhão. O que aconteceu? Os caras desceram no caminhão todos com fuzis e falaram, agora você vem com a gente. Aí levaram ele e o carro dele. Né? E esse confronto com a polícia militar. Então aquele simples raspadinho no carro dele, chegou com o carro todo metralhado aqui, né? E quase foi morto aí por causa de uma briga de trânsito. Ele resolveu sozinho brigar com 10 caras com fuzis dentro de um caminhão. Mas foi divertido e no final foi muito bem sucedida a ação de toda a segurança pública. Não foi da Polícia Federal, foi da Polícia Militar, da Guarda Civil. Eles amarraram policiais no capô do carro para usar como escudo. Foi uma guerra civil, mas a segurança pública venceu nesse caso. Eu vou falar uma coisa, é tão fácil você dar o crédito para todo mundo, né? É tão fácil. Você está acabando de falar a verdade aqui, tudo bem. É uma questão de responsabilidade da operação da Polícia Federal, mas todo mundo trabalhando em conjunto, é tão simples isso, sim, né? É que aquela questão, né? Porque a gente sabe, em algum momento, numa questão dessa, entra uma questão política nessa brincadeira, que levando o mérito, acha que foi que resolveu. A gente vive isso 24 horas por dia, tem necessidade. Seria muito mais fácil se hoje mesmo, atualmente, não polemizando, que as pessoas se juntassem para resolver. A situação é essa, então vamos para cima, não tem outro caminho, vamos por aqui. Não é simples. Eu queria te perguntar também, além de você falou dessa questão, qual foi o momento mais difícil na PF para você, nesse tempo todo?
Teve muitos, né? Mas você perguntou o mais. Ainda nós vamos chegar lá. Aprender a nadar não foi esse. O momento mais foi quando nós tivemos que ir até uma família e avisar que o filho, policial federal, tinha morrido, né? Então, dar a notícia da morte de um policial à família não é uma coisa muito fácil de se fazer, né? Quando eu cheguei à casa dessa senhora, da mãe desse policial, menino jovem, havia acabado de curtir as festas de fim de ano, formatura da irmã e tal, e no dia seguinte estava voltando para casa, para o seu local de trabalho. Quando eu apertei a campainha, a mulher perguntou quem é. Eu falei assim, Edson, delegado federal. A mulher já começou a chorar do outro lado, né? Ela é mãe, né? Então esse foi um momento muito muito triste, né? E nós chegamos porque tinham acabado de sair de uma festa na noite anterior, eles estavam todos em festa e o menino tinha saído para viajar no dia seguinte. Então isso não aconteceu uma vez, aconteceu 2 vezes, né? As 2 vezes foram difíceis. Outras vezes em que nós tivemos que atender policiais que estavam com dificuldades pessoais também, e pessoas armadas com dificuldades pessoais, isso se torna um barril de pólvora, também foi muito. Mas nós superamos isso e a vida segue em frente, né? Não é uma das profissões mais divertidas, mas médico não é, nenhuma profissão aí tem só altos, né? Tem seus altos e baixos. É uma história difícil. A questão da Polícia Federal, questão das Forças Armadas, e a gente vê muito em filme americano, né? Quando o cara chega na família e entrega a bandeira americana, vai entregar a bandeira, já se sabe que ali já teve alguma coisa, uma mudança muito radical. Faz parte da vida. Eu queria que você me contasse como foi essa questão de você ir para Santarém. Como é que foi? Mas isso Cumpriu uma missão na Marinha. Pode voltar, pode voltar. Isso começa bem antes, né? Quando eu fui entrar na Polícia Federal, eu estava no exame de seleção da Polícia Federal, eu estava me preparando, na verdade, para a magistratura, né? Tá. Eu já estava avançado nos estudos e tal, e aí eu resolvi abrir o exame de seleção, o concurso para delegado de Polícia Federal. Eu falei assim, eu vou prestar isso também. E fui. E passei na primeira fase, né? E a segunda fase costuma ser oral, costuma ter a parte dissertativa e tal. E a Polícia Federal naquela época tinha uma dinâmica mais rápida. Então, e eu não sabia disso, porque eu estava me preparando para outros concursos. Inclusive, estava prestando OAB e tal, outros exames, até que saiu. Você passou na primeira fase da Polícia Federal. Agora, convocado para a segunda fase. Aí eu peguei o edital, falei, deixa eu ver o que diz a segunda fase, que eu estava prestando com outros concursos. E aí estava lá que existe o TAF. Muita gente sabe que é o TAF, que é o teste de aptidão física, e que tem várias provas. Então, você tem que correr uma determinada distância em determinado tempo, você tem que fazer salto, tem que fazer barra, tal. E eu, lendo aquilo, eu falei, correr eu corri a vida inteira, né? Salto também, a gente sempre saltou na vida, pular na vida, o pobre tá acostumado. Então, pular fogueira, eu falei, tranquilo, pular, tal, barra, faço barra até de costa. E aí, no finalzinho, vinha uma letrinha assim, dizendo assim, natação. Então, aquilo soou como uma pedra para mim, porque eu poderia me afogar até numa poça d'água. Eu nunca soube nadar, né? E aí eu falei, isso aqui vai ser problema. Mas não tem problema, tem 30 dias para aprender. O problema é que não é nadar, é uma prova de natação em que você tem que cruzar uma piscina semiolímpica ou olímpica, né? Se for semiolímpica, tem que bater e voltar. E se for olímpica, você tem que cruzar os 50 metros nado livre. Para muita gente, 90% das pessoas que estão nos assistindo, isso é uma brincadeira de criança. Mas para adulto que não sabe nadar, é um pesadelo. Pois bem, faltava 30 dias para a prova, e você vai saber como isso chega em Santarém. Eu fiquei doente. Fiquei 15 dias de cama. Eu ia te perguntar sobre isso. Fiquei 15 dias de cama e só tinha 15 dias para aprender a nadar. Pois bem, era inverno, não tinha dinheiro para pagar nada, não tinha uma piscina aquecida. Eu fui treinar numa piscina pública, sem muita instrução, quase morri afogado 2 vezes, não tem problema, a gente não desiste. E eu nunca bati o recorde, nunca bati o tempo da Polícia Federal. Mas mesmo assim eu fui para a prova.
Eu fui para a prova dizendo o seguinte: eu não vou chegar para minha família e falar que eu não fui porque eu não tentei, porque eu não sei. Eu vou fazer o máximo que puder e vou, mas eu fui meio que ciente que era impossível, né? Porque eu nunca tinha batido o tempo. E quando eu cheguei lá, fui o último, fiquei o último. A vida é até divertida, né? Tinha 100 pessoas. Aquele pessoal nadava, dava pirueta dentro da água, saía rindo, tal, não sei o quê, saía dando risada do tempo, metade do tempo, tal. E eu fui ficando por último, fui ficando cada vez mais nervoso, até que chegou a minha vez. Eu nadei os 50 metros, Zacarias, sem perceber. Quando eu bati na piscina, no ponto, eu falei assim, bom, acabou aqui, né? Vim, pelo menos não vou falar que não cruzei a piscina. E perguntei para a moça quanto tempo deu. Era 40 segundos, alguma coisa assim. Ela falou 39. E susto! 39, de susto. Mas E aí? assim, eu saí dali meio que emocionado, tal, não havia desistido, e isso é o que eu falo para todo mundo, não desista. Não se entregue, não é verdade? Bom, enfim, eu passei. E eu jurei para mim mesmo, bom, agora é só eu ficar longe de lugar que tem água. Não precisa, entendeu? Quando eu estiver na Polícia Federal, eu vou para o sertão da Bahia, mas não vou para onde tem água. Pois bem, eu fui para onde? Para o estado de São Paulo. Ótimo, tranquilo, tal. Aí até que chegou a intimação. Falou, ó, é para você se apresentar em Santarém. Mas como? Porque eu esperneei o máximo para não ir. Porque se as pessoas não sabem o que tem na Amazônia, além de árvore, é água. Água. Rios e mais rios e mais rios. Então, para mim, foi a missão pesadelo. Eu fui contrariado. Quando o avião sobrevoa a Amazônia, você vê aqueles rios gigantescos. Eu falei, caramba, eu vim parar no meio da água. A vida é assim, né? A vida é assim. Você não pode fugir dos seus medos, porque os medos sempre te alcançam. Na Amazônia, eu andei de voadeira, sem saber nadar. Eu praticamente caminhei dentro dos rios, e aí tive que enfrentar essa também. Foi uma batalha dura, mas que rendeu até esse romance aí, Arco de Fogo. Esse romance é decorrente dessa luta contra mim mesmo e contra todas as adversidades que eu encontrei lá. Então, ok, então vamos aproveitar que a gente tem ainda alguns minutos. Vamos falar um pouquinho do Arco de Fogo desse romance, que eu também sei que em cima disso você também foi convidado para ir para Portugal em razão do livro. Sim. E eu quero saber também, estou fazendo um monte de perguntas ao mesmo tempo, aí você vai mastigando. E eu quero saber o que é verdade e o que é ficção nessa história toda. Essa pergunta é a que eu mais ouço, mas a resposta é o seguinte. Como é um livro de ficção, mas tem fotos e está tudo registrado por datas e locais, eu deixo para o leitor descobrir, entendeu? Descobre aí. É fácil, porque há uma referência hoje pesquisável na internet, mas é um livro que foi escrito, romanceado por um livro único. Eu li 2 obras, eu li dezenas e dezenas de obras, mas antes de escrever esse livro, eu li Papillon, de Henri Charrier, e li Javier Moro, que é O Império é Você, que é a história da vinda da família de Portugal, da família real para o Brasil. Os 2 livros são romances densos, longos, baseados em fatos reais. E eu pensei, se eu escrever um livro que relate as extraordinárias aventuras que eu vivi dentro da Amazônia, como jornalismo, ninguém vai ler, até porque tem dezenas desses livros. Mas aí eu resolvi escrever como um romance, romanceado a história, né? E no romance você se dá o privilégio e a possibilidade de criar situações que possam ser melhor digeríveis, né, para o leitor. E aí foi aí que saiu o Arco de Fogo. Uma experiência, esse livro é uma experiência, é uma oportunidade da pessoa ter 2 prazeres, né? O prazer da leitura, ele foi escrito para que a pessoa fosse jogada para o capítulo seguinte, com uma linguagem rápida, fácil. Tem gente que leu em uma noite o livro, tem 306 páginas. Tem gente que leu em uma noite, não conseguiu parar de ler o livro. Teve pessoas que liam e diziam assim que parecia uma série, né? Então a pessoa não via a hora de terminar a sua jornada de trabalho para poder ler, continuar lendo o livro. Então ele foi escrito e foi um sucesso nesse aspecto, nessa narrativa, né?
para trazer as pessoas, inserir o leitor. O leitor é jogado para dentro da Amazônia mesmo. É uma experiência aí que quem já leu pode dizer isso aí. E pelo tema, Amazônia, desmatamento, que é um tema muito mais complexo do que as pessoas possam pensar. Não é uma questão de, olha, nós vamos acabar com o desmatamento assim ou assado. E aí até te conto uma história rápida antes de chegar a Portugal. Nós saímos um dia, numa das nossas jornadas ali, eu era o coordenador da operação, nós falamos, hoje nós vamos destruir fornos. Os fornos são aqueles que transformam as madeiras em carvão. E o carvão da Amazônia é muito desejado, é muito procurado, né? Até porque eles fazem com madeira de lei ali o carvão, e que é importante para determinadas situações esse carvão. E nós saímos para destruir esses carvões que nós identificamos por satélite. É possível você identificar pelo mapeamento, olha aqui, assim tem, aquela região não tem autorização, então aqueles fornos são ilegais. Vamos lá destruir. E a gente foi em equipe e começou a destruir. Quando a gente estava destruindo, alegre da vida, destruindo os fornos, eu tive a oportunidade de olhar, a uns 50 metros tinha uma menina, uma jovem de uns 10, 12 anos, numa bicicleta, e atrás da garupinha dela tinha uma outra menininha que devia ter uns 2, 3 anos. Elas estavam chorando. Sabe por que elas estavam chorando, Zacarias? Porque nós estávamos destruindo a fonte de renda e talvez de alimento que elas teriam pelos próximos 30 ou 60 dias que a família tinha investido ali. Não estou defendendo, não é apologia nem nada. Eu sou um homem da lei e enquanto eu estiver do lado de cá, é a lei que tem que ser aplicada. Mas a complexidade do tema, a questão humana que se esconde atrás desse tema, é muito difícil. Para nós aqui no Sudeste, é fácil nós falarmos sobre desmatamento, só não pode desmatar. Mas para quem está lá, do que essa pessoa vive? Ela vive de miçangas, de artesanato, tal, ou vive da madeira? Né? Ou vive da exploração da floresta? Tem que ser sustentável, tal, sim. A complexidade desse tema é gigantesca. Não é tão simples assim como as pessoas às vezes gostam de aparecer. Aliás, todo grande problema que não foi solucionado por anos, em que as pessoas tentam simplificar, a primeira conclusão que você deve ter é: essa pessoa não conhece do tema. Não é? Então, essa é a primeira questão. E o livro evita esse maniqueísmo. Ele apresenta os dois lados dessa história. Não só da polícia, que chegou ao local para impor a lei e impedir o desmatamento, mas também a visão das outras pessoas sobre aquilo. Quer um exemplo? Nós éramos vistos como as pessoas indesejadas no local. Porque nós estávamos no meio da Amazônia, em cidades abandonadas, cidades distantes, em que o Estado não se faz presente. Então, o Estado não se faz presente com vacinação, não se faz presente com hospitais, não se faz presente com nenhum serviço de primeira necessidade, às vezes nem a educação. E aí chega o Estado impondo a sua lei, impondo a sua vontade, dizendo aqui não. Né? Então, isso gera um conflito. E é esse conflito, dessa forma, que nós expusemos no livro. Perfeito? Nem apologia, nem sensacionalismo, nem heroísmo. Só uma grande imersão do leitor dentro desse mundo em 300 páginas que você pode ler em 2, 3 dias, entendeu? No ritmo de ação mesmo. Quando você fala em que o Estado não é presente e as coisas começam... Eu queria te perguntar, você teve experiência, poderia falar sobre isso, não criticando o Estado longe disso, mas geograficamente, o que eu diria para você? Tem jeito de tão grande que é a Amazônia, que inclusive o mundo inteiro tem interesse aqui, porque lá, como você falou, até o carvão é melhor do que qualquer outro lugar, fora outras coisas que geram aquelas terras lá. E você lá estava como um delegado federal, cuidando de uma situação. Quantos delegados federais precisam para cuidar da Amazônia? Quantas pessoas precisam para montar eu não diria nem operação, porque você concorda comigo? Fiscalizar a Amazônia seria óbvio, mas assim, por que não estrutura tudo isso? É tão grande, é muito grande aquilo, né? A dimensão daquilo é muito grande. Eu queria saber a sua opinião, que esteve lá. Você sabe que o Estado também não está presente, mas não é culpado também. Eu não estou defendendo ninguém aqui. Como é que é muito grande geograficamente? Como é que você vai cuidar daquilo, meu Deus do céu? Vamos lá. A Amazônia Legal, que é a Amazônia definida em lei, ela ocupa 49,50%. Nós podemos pôr 50% do território do Brasil é Amazônia Legal.
Nós temos as regiões ali do Pará, do estado do Amazonas, que tem a maior concentração realmente da mata amazônica. É uma área muito grande, é uma área que tem que ser povoada, é uma área que tem que ter pessoas morando lá, porque senão nós perderíamos essa área. Há necessidade de... Agora, como que nós vamos estabelecer a coexistência entre homens e árvores, homens e natureza, é a questão que é colocada no livro. É uma das grandes perguntas. Há uma solução? Eu acabaria de me trair se eu dissesse que há uma solução fácil que eu possa expressar aqui em alguns minutos, né? Porque eu estaria simplificando um problema muito complexo. É como o homem pode coexistir com o seu meio ambiente sem afetá-lo, né? Ou seja, é a questão primordial hoje da sociedade mundial, que é a sustentabilidade. A Amazônia pode render dinheiro para o Brasil em pé? A Amazônia pode ser explorada de forma sustentável? Aliás, o meio ambiente em geral, aqui onde nós estamos, no estado de São Paulo, a Mata Atlântica, né, pode ser explorada? Bom, a proposta do livro é justamente um questionamento. A resposta, eu acho que você perguntou quantos delegados federais seriam necessários. A pergunta é quantos brasileiros seriam necessários? A minha resposta é bem simples. Essa é simples. Todos. Eu acredito. Todos. Para entender, por exemplo, que a madeira de lei que sai de lá é comercializada aqui no Sudeste. Várias operações da Polícia Federal demonstraram isso. O ouro que é comercializado lá, que é extraído lá, como vimos na Operação Itamarã recente, é extraído de lá, comercializado no Sul e Sudeste, ou então é para o Oriente e para a Ásia e para a Europa. Fora isso, temos diversas outras explorações do solo amazônico, que são riquezas que nós aqui utilizamos. Então, o que será necessário? Todos. Uma consciência de todos, uma solução, um esforço de todos para chegar a uma solução. Mas eu não sou a pessoa certa, eu não sou ambientalista, eu não sou um expert. Se tivesse uma fila, eu seria o último da fila de milhões de pessoas na minha frente com maior conhecimento do que isso. Minha proposta não é essa. Minha proposta como escritor é realmente fazer as pessoas pensarem sobre algo. Né? Só isso. Então, minha contribuição, eu contribuí enquanto policial federal, servi na Amazônia. Hoje eu contribuo como escritor, trazendo esse assunto para as pessoas pensarem, discutirem, verificarem e falarem sobre isso, como nós estamos falando agora e como tem pessoas aí nos ouvindo e vendo sobre essa questão. Entende? Essa é a proposta. O livro tem essa proposta de questionamento. Só isso. Solução, não dá. Me fala a questão de Portugal, então, como é que isso surgiu? Porque Portugal, nós sabemos que tem juridicamente, Portugal tem uma relação muito intensa com o Brasil. É tudo muito igual na questão jurídica, tá? Mas eu queria que você me falasse a questão, e cultural também, eu queria que você me falasse sobre essa questão do livro, como é que chegou, que te convidaram para ir para lá. Quando nós lançamos o livro, eu lancei em coautoria com um grande jornalista, João Carlos Borda, né? Que nós fizemos uma parceria no começo para que nós pudéssemos dar a linguagem correta, né? Então foi muito interessante essa parceria. O livro foi escrito inicialmente a 4 mãos e depois, por questões de trabalho, cada um tinha a sua proposta aí, a gente acabou não dando continuidade final, mas o nome do João Carlos Borda consta como coautor desse livro, porque realmente ele teve uma contribuição fundamental ali para que nós começássemos a encontrar a linguagem adequada. E em razão da temática, em razão do João Carlos Borda, ele era um repórter do Fantástico, do Globo Repórter, ele já era conhecido no Brasil e fora do Brasil. E aí, quando lançou-se esse livro, nós fomos convidados pela Universidade do Porto, né, para poder palestrar na Casa Mundo, que é um espaço que eles têm lá, para apresentar o livro a Portugal. Isso foi em 19 de junho, se eu não me engano, não tenho a data correta. Mas nós fomos ali, logo em 2019, logo que o livro foi lançado, nós fomos para lá. Por que o livro foi lançado em 2019 nós estamos falando sobre ele agora, em 2023? Porque depois veio a pandemia, 2020, 2021, isso atrapalhou muito, e nós tivemos o fechamento das livrarias físicas, um processo no Brasil, que não é porque o brasileiro não lê, isso é porque é muito mais barato comprar online, né? Não havia como as livrarias concorrer online. E aí você perde o espaço de impulso. Porque as pessoas iam nas livrarias e, assim como eu tenho uma estante aqui atrás de mim, a pessoa olhava, gostava da capa, a capa foi super bem pensada na oportunidade, e aí as pessoas viam o livro na vitrine, davam uma olhadinha e compravam o livro. Hoje, o mercado de livro ele é muito
fechado, porque você precisa pagar, né, os espaços para ocupar a primeira página de uma loja, tem que ser um produto que esteja vendendo um best-seller ou um autor muito conhecido, e isso dificultou muito esse trabalho. Mas o livro ganhou de uma tal repercussão, inclusive com essa convite a Portugal, que nós começamos ali a reunir pessoas do mais alta competência, mais alto calibre do mundo audiovisual. É isso que eu ia te perguntar também. Isso. Aí nós chegamos a um projeto que hoje está em andamento, um projeto que está bem avançado, mas concorre com milhares e milhares de outros projetos, né? Mas já temos aí um diretor que hoje está nos Estados Unidos, já tem alguns longas aí na Netflix, em outras também, em outras produções. Nós temos o produtor executivo, o produtor geral. Então, o roteirista, o livro já foi roteirizado tanto para série quanto para um filme, para um longa, né? E aí tudo depende de conseguir os recursos, as parcerias corretas aí, para que a gente tenha um filme muito, muito, muito parecido. A proposta foi reunir todo mundo e falar, ó, nós queremos que a tela tenha a mesma emoção e o mesmo preenchimento emocional que o livro tem. E nós reunimos pessoas extraordinárias. O roteirista, o dia que nós chegamos para uma reunião, ele falou assim, eu já li seu livro 7 vezes. Ele já conhecia mais o meu livro do que eu, né? Então, isso foi muito bacana. Nós encontramos pessoas extraordinárias que, inclusive, tem o book trailer. É um livro que tem um book trailer, né, no YouTube, aí, até no canal do Cartão de Visita News, alguns canais aí você pode encontrar o book trailer. Então, tem muita gente envolvida e uma hora o projeto sai, né? Mesmo grandes diretores demoraram 10, 15, 20 anos, para às vezes, para alguns projetos principais. O livro foi lançado em 2019, nós temos 4 anos, e o livro já vendeu milhares de cópias, já chegamos a ser convidados para o exterior, e já tem o projeto audiovisual bem amadurecido, aí, bem pronto aí, para uma eventual parceria com algumas produtoras. Os grandes cientistas, né, os grandes filósofos, os grandes cineastas têm cabelão igual o seu, doutor Edson. Então, vamos lá. O cabelo de escritor e o cabelo de cineasta a gente já tem. Vamos ver se a gente consegue lançar o livro aí. Os colegas devem falar assim, mas aquele meu amigo delegado ele deve estar ficando louco, aquele cabelão lá. Está quebrando paradigma na Polícia Federal, uma grande marca, pô. Não, mas sem problemas aqui. É divertido. Ô Edson, você participou, a pessoa que já transitou, jogou, acredito eu, né? Que agora virou um jogo, mas você participou da Operação Sevandija, né? Em Ribeirão Preto, tal, né? Que foi também crítico e deu uma virada, tal. Mas assim, a gente não vai entrar no mérito, mas foi uma grande operação de repercussão, né? Essa questão. Sim, houve na esteira da Operação Lava Jato, a Sevandija, que foi considerada a Lava Jato do Estado de São Paulo, que desvendou aí um grande desvio de recursos na Prefeitura de Ribeirão Preto. E hoje há discussões em graus, em outras instâncias, mas também há muita delação premiada, que foi homologada, tal, dinheiro que foi devolvido, 70 milhões que foram recuperados, dos 240 milhões, 2 milhões em veículos que foram leiloados e assim por diante. O que acontece ali deixou grandes lições. Nós aprendemos muito com essas lições, né? Hoje, naquele momento, nós estávamos usando a lei 12.830, 12.850 de 2013. Nós estamos falando de 2014, 2015, 2016. Então, nós estávamos usando instrumentos jurídicos muito recentes e que é necessário subir a graus mais altos das instâncias judiciais para que aquilo seja decantado. Então, passa pela primeira instância, vem a segunda instância, os tribunais de justiça, ou os tribunais regionais federais, conforme a área, e depois vem o STJ e o STF. Isso foi subindo, né? Em alguns casos, algumas questões foram anuladas, outras questões foram recompostas. Eu acompanhei a história de cada um desses julgamentos, junto com o GAECO, colegas do Ministério Público do Estado de São Paulo, muito dedicados, né? Que choravam e também sorriam. Ora tinha uma decepção daquela questão de ser alguma coisa anulada, ora festejar uma coisa que tinha sido confirmada, porque o trabalho foram de muitas mãos. Eu, particularmente, não participei das investigações. Eu fui chamado no último momento da operação, em que as pessoas achavam que o Ministério Público e a Polícia Federal tinham se juntado para fazer essa operação, e na verdade não.
o Ministério Público tinha iniciado uma investigação por si e a Polícia Federal tinha iniciado uma outra investigação buscando verbas públicas federais da educação. E depois isso foi se aproximando, até que as duas investigações se cruzaram, mas ninguém confiava muito em ninguém, ninguém sabia exatamente tal, até que, por fim, a operação começou a rodar juntos entre Ministério Público e Polícia Federal. Eu fui chamado, até pela minha expertise, eu fui chamado na hora da deflagração da operação. E quando nós fomos deflagrar, eu percebi que havia uma diferença entre o Ministério Público e a Polícia Federal, uma visão diferente sobre a operação. Mas foi ali que nós descobrimos os grandes inimigos que nós nos tornamos todos grandes amigos hoje. Né? Foram nessas diferenças, no respeito dessas diferenças, que as pessoas, o Ministério Público e a Polícia Federal, tal, não sei o quê. Não, Ministério Público Estadual nesse caso. Havia seus posicionamentos diferentes, havia grandes divergências, havia questões que eram indiscutíveis, que ninguém queria discutir com ninguém, mas isso se deu um ajuste final. O ajuste final disso se deu pelo Serviço de Comunicação Social. Foi o Serviço de Comunicação Social que fez todo mundo sentar e alinhar as arestas, tirar as aparas, né? E aí nós irmos para um trabalho contínuo, e aí nos tornarmos amigos, e aí sofrermos juntos com as decisões judiciais e festejarmos juntos também. Hoje ainda há muito recurso, há muito julgamento, já houve declínio de competência, alegação de suspeição, mas é um processo que ensinou muito, tanto ao GAECO quanto à Polícia Federal. E o resultado tem que ser comemorado. E se as pessoas obtiverem a sua absolvição, que assim seja respeitado também, porque é um Estado democrático de direito e aquilo que o judiciário... Edson, obrigado. Sinta-se abraçado pelo Zacarias, pelo Zaca, que você fala. De verdade, viu, Edson? E eu quero agradecer o seu prestígio. Quero que quem esteja nos assistindo saiba disso. A sua elegância, viu, Edson? Você sempre o pouco que a gente se viu, você me tratou com elegância. Era o chefe da Polícia Federal de Ribeirão Preto na época. Foi muito pouco o nosso contato, mas ficou de verdade, ficou uma amizade. E você conte com a nossa comunicação. E também quero dizer o seguinte, que isso é importante, eu sempre comento aqui nos podcasts, quando eu entrevisto os magistrados e tal, o mais importante, você tem uma coisa que é muito importante, que é a comunicação. Sem a comunicação, a gente não sobrevive em lugar nenhum. Né? Deixando essa sua humildade de lado, a comunicação é uma coisa que você vai para qualquer lugar do mundo. Eu não duvido nada que a sua série e o seu sentimento dessa vivência na Amazônia não vire filme. Eu não duvido de nada. Assim, obrigado, Edson. Eu que agradeço, Zacarias. Eu agradeço a oportunidade, o carinho, a forma como nós sempre nos relacionamos. Às vezes nós encontramos algumas pessoas pelo caminho, você é uma dessas, que a gente se conecta e se simpatiza de imediato, né? Já foi assim há anos atrás, quando eu estava em Ribeirão, e foi uma grande alegria aqui em Campinas reencontrá-lo e poder participar do seu programa, que é sempre positivo, você é uma pessoa muito simpática, agradável. Obrigado, a recíproca é verdadeira. Da Dona Neide e seu Geraldo, viu? Depois eu escrevo aqui embaixo, e falo assim, a Dona Neide e seu Geraldo falou isso aqui, Zacarias. Tchau, obrigado. Cartão de Visita News.